Ok, vamos mergulhar de cabeça neste complexo xadrez geopolítico. A gente vai analisar um estudo de caso, um conflito hipotético, colocando de um lado os Estados Unidos e Israel e do outro o Irã. Para a gente entender o que está em jogo, primeiro é preciso perceber como, segundo essa análise, esse tipo de confronto está basicamente forçando todo mundo a repensar o que se sabia sobre guerra moderna, poder e dissuasão. A gente vai dividir essa análise em 5 sessões bem claras, tá? Desde o estopim da coisa toda até as consequências globais. Então vamos para a nossa primeira sessão. Aqui, a gente vai preparar o cenário, dando uma olhada nos eventos-chave desse conflito especulativo. Tudo com base nas fontes analisadas. O conflito, como é descrito nessas análises, explode com um ataque de decapitação, sabe? O Irã afirma que lançou um ataque híbrido com drones e mísseis contra Israel. Esse ataque que foi interceptado pelas forças de defesa israelenses. Na Arábia Saudita, durante a noite, o Ministério da Defesa informa que 3 drones foram interceptados ao leste da capital, Riad, assim como 3 mísseis balísticos que tinham como alvo uma base ao sul da capital. No Bahrein, o Ministério do Interior informou que um hotel e 2 prédios residenciais na capital foram atingidos. Um míssil iraniano atingiu uma refinaria de petróleo. O governo afirma que não houve feridos e que a refinaria continua operando normalmente. E no Catar, as defesas aéreas interceptaram um novo ataque de drones contra a base aérea americana. É a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Neste complexo xadrez geopolítico, a gente vai analisar um estudo de caso, um conflito hipotético, colocando de um lado os Estados Unidos e Israel e do outro o Irã. Para a gente entender o que está em jogo, primeiro é preciso perceber como, segundo essa análise, esse tipo de confronto está basicamente forçando todo mundo a repensar o que se sabia sobre guerra moderna, poder e dissuasão. A gente vai dividir essa análise em 5 sessões bem claras, tá? Desde o estopim da coisa toda até as consequências globais. Então vamos para a nossa primeira sessão. Aqui, a gente vai preparar o cenário, dando uma olhada nos eventos-chave desse conflito especulativo. Tudo com base nas fontes analisadas. O conflito, como é descrito nessas análises, explode com um ataque de decapitação, sabe? Rápido e decisivo. E logo em seguida vem uma retaliação massiva e por toda parte. Agora, o que é realmente interessante aqui é a premissa, a aposta por trás do ataque inicial. A ideia era que, se você eliminasse a liderança, o Estado todo desmoronaria, assim, quase que instantaneamente. Mas olha, não se tratava apenas de um ataque isolado. Segundo as fontes, isso seria o ápice de ambições estratégicas que vêm de décadas. E essa tabela é ótima porque ela mostra bem as visões de mundo totalmente opostas. De um lado, uma busca para remover o que se vê como uma ameaça e manter o domínio na região. E do outro, o objetivo de expulsar uma potência estrangeira e, bem, reordenar o equilíbrio global. Para se ter uma ideia da escala, alguns analistas argumentam que isso nem seria só um conflito regional, mas sim uma guerra por procuração, uma disputa pelo futuro da ordem mundial. Então, ok, de um lado, uma força militar convencionalmente muito superior. Como o Irã planeja executar sua estratégia? A resposta parece estar numa abordagem assimétrica. O ponto crucial aqui é este conceito, saturação. A ideia não é combater fogo com fogo, sabe? É mais como combater fogo com uma inundação. E estas seriam as ferramentas para o trabalho. É uma mistura de armas de baixo custo, mas de altíssimo volume, todas projetadas para criar um impacto totalmente desproporcional. E essa citação do almirante James Stavridis captura a essência da estratégia perfeitamente. Basicamente, é compensar a falta de superioridade aérea com um volume e uma velocidade esmagadoras vindos do solo. Isso cria um desequilíbrio econômico fundamental. Transforma um conflito militar numa guerra de desgaste, onde o objetivo do Irã é, no fim das contas, levar as defesas dos seus oponentes à falência. Mas, para além do campo de batalha, a análise aponta para uma arma que talvez seja ainda mais poderosa no arsenal do Irã, a sua própria geografia. Esse número por si só já mostra a vulnerabilidade do mundo. Pensa bem, a economia global tem uma artéria crítica e ela passa exatamente no meio dessa zona de conflito. E essa tabela mostra a potencial reação em cadeia. Os analistas projetam que um fechamento prolongado não seria só uma dor de cabeça, não. Poderia desencadear uma recessão global bem grave. Então, essa é a carta na manga, a dissuasão final do Irã. A estratégia deles